Passamos a maior parte das nossas vidas convivendo em grupos, seja a nossa família, seja o grupo de amigos, seja a turma do trabalho. Estamos sempre compartilhando o nosso cotidiano com outras pessoas. Para a psicologia, o estudo dos grupos é um dos seus temas fundamentais, ao ponto de existir um ramo totalmente dedicado ao tema, denominado psicologia social. Diversos autores desenvolveram uma série de estudos buscando conceituar e definir os tipos de grupos existentes no seio das sociedades e das relações humanas. Não importa se conhecemos ou não as teorias grupais e se gostamos ou não de grupos. O fato é que eles existem dentro e fora de nós o tempo todo. Em qualquer grupo, os níveis conscientes e inconscientes de funcionamento grupal são os mesmos e os participantes têm as mesmas aflições e pedidos básicos. E conforme será explicitado em nosso trabalho, existem diversos enfoques teóricos que buscam distinguir, classificar e tipificar a pluralidade dos grupos sociais existentes. Tipos de grupos por Madalena Freire. Segundo Madalena Freire, há 2 tipos de grupo. O primário, que seria a família, e o secundário, que seria o trabalho, grupos de estudo, instituições, entre outros. Devemos ver o grupo primário como sendo aquele que nos propicia relações estreitas, afetivas, educadoras e duradouras, onde geralmente seus membros se dedicam para o bem-estar dos outros membros deste grupo. A família geralmente apresenta essas características. São relações duradouras. Já o grupo secundário é caracterizado por uma relação mais impessoal, de troca de interesses, onde as relações se dão mais por racionalidade do que por emoções, baseando-se na reciprocidade. As relações são geralmente temporárias e muitas vezes anônimas, como colegas de trabalho, salas de aula, amigos da vizinhança, entre outros. A Madalena Freire nos diz que através destes grupos nós encontramos a forma de ser, de estar no mundo, desempenhando papéis que se mantêm muitas vezes no decorrer de nossa vida. A técnica de grupos operativos começou a ser sistematizada por Pichon Rivière, médico psiquiatra. Ele define o grupo como um conjunto de pessoas ligadas no tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõem explícita ou implicitamente a uma tarefa, interatuando para isto em uma rede de papéis, com o estabelecimento de vínculos entre si. Para ele, o sujeito social se constitui na relação com o outro e a relação do grupo. Envolve tanto racionalidade quanto afetividade, não sendo uma relação puramente objetiva. O principal objetivo do grupo é a mudança que vai acontecer de forma gradativa. A técnica do grupo operativo pressupõe a tarefa explícita, que é a aprendizagem, diagnóstico ou tratamento. A tarefa implícita, que é o modo como cada integrante vivencia o grupo, e o enquadre, que são os elementos fixos como tempo, duração e função do coordenador e do observador. O trabalho de grupo operativo é baseado no processo de interrelações, onde todos fazem parte e cada um contribui com seu papel na aprendizagem um do outro. Nesse trabalho, acontecem as circulações dos papéis que possibilitam uma maior aprendizagem de interação entre os indivíduos, que sempre se propõe a uma mudança, embora resista a ela, e à medida que enfrenta seus medos, ele evolui na tarefa. Kurt Lewin considerava que o comportamento deve ser visto em sua totalidade. Assim, não demorou muito para chegar ao conceito de grupo, pois praticamente todos os momentos de nossas vidas se dão no interior de grupos. Segundo ele, a essência de um grupo não é a semelhança ou a diferença entre seus membros, mas sua interdependência. Isso significa que o grupo não é a soma das características de seus membros, mas algo novo, resultante dos processos que ali ocorrem. Uma característica do grupo é o clima social. Para ele, há 3 tipos de grupos, cuja liderança irá determinar o desempenho do grupo. Autocrático é aquele grupo cuja coordenação, a direção, é autoritária. Não há autonomia de decisão e as tarefas são impostas.
Democrático. A coordenação é democrática. As decisões são tomadas em grupo e pelo grupo, e as responsabilidades são divididas. Laissez-faire. Não tem coordenação. O grupo fica à deriva de seus próprios movimentos. Levin estudou a dinâmica dos grupos e, segundo ele, todos os grupos passam por fases de desenvolvimento, tal qual o ser humano. Tipos de grupos por Silvelane. O grupo sempre foi de extrema importância na psicologia. No Brasil, a autora Silvelane se dedicou a este assunto de um modo mais especial, ao indicar como categoria analítica privilegiada em sua proposta de uma psicologia social voltada à nossa sociedade. Este estudo teve como objetivo demonstrar como o trabalho de Silvelane se deu à evolução do conceito de grupo. Para isso, contou com a análise de conteúdos de textos de sua autoria. Os resultados dessa análise indicam que o trabalho com grupos desenvolvidos por Silvelane estava totalmente ligado à prática de pesquisa, sua e dos alunos, permitindo a produção de conhecimento sobre grupos a partir da aplicação em grupos específicos da sociedade. Dentro da universidade, usava suas aulas da disciplina Processos Grupais como laboratório de pesquisa, o que significa que não apenas reproduzia os autores, que lhe davam sustentação teórica, mas aplicando à nossa realidade para então revisá-la agora transformada pelo efeito da prática. E então coloca na prática novamente. Assim sendo, a evolução do conceito é explícita nesse trabalho, mostrando que, na proposta dessa pioneira de uma psicologia social brasileira, trabalha com o processo grupal, e não simplesmente grupo. O ser humano é um ser social e sociável, um ser de relações. Constantemente nos relacionamos com outras pessoas. Dessa forma, nossa vida é marcada pela vida em grupo. Logo ao nascermos, nos deparamos com o nosso primeiro grupo, a família. Logo mais vem o grupo da escola, o grupo de amigos, do trabalho e muitos outros. A maioria das pessoas é membro de múltiplos grupos, que influenciam a sua forma de ser, atuar e participar na vida social. Em primeiro lugar, os grupos satisfazem necessidades humanas de sobrevivência de seus membros, facilitando a obtenção de recursos básicos, como alimentos, abrigo e proteção. Em segundo lugar, os grupos respondem a necessidades psicológicas dos membros, ao permitirem relações de intimidade, desenvolvimento e afirmação pessoal. Uma terceira categoria de necessidades reporta a satisfação de necessidades informacionais dos membros, através da clarificação do ambiente sociocultural em que estes se inserem, através da avaliação de opiniões, normas sociais, capacidade e na aprendizagem. Por fim, os grupos satisfazem necessidades de identidade dos membros, fornecendo contexto social e cultural para os membros alimentarem crenças sobre eles próprios, afirmando a necessidade de pertencimento.